Ei, Denise, boa tarde. Tudo bem? Cadê o povo, Denise? Estão chegando, o povo está chegando. Ei, Amanda, boa tarde. Tá bom, não tem problema não. Ei, Mariana, boa tarde. O que vocês estão achando, gente, dessas aulas? Tá dando para aprender? É, vai complicando, né? As matérias vão só complicando, mas é assim mesmo. Boa tarde, todo mundo. Tá chegando, Carly, Carol. Quem que é essa aqui que tá desconhecido, gente? Ah, é a Carla? É que eu não lembro dos rostos, gente, desculpa. Boa tarde. Boa tarde, professora, tudo bem? Tudo bem, Carol? A Sara pediu para te avisar que ela vai atrasar uns 20 minutinhos, porque o irmãozinho dela tá na aula online também, tá bom? Tá bom, não tem problema não. Ô, gente, semana passada eu fiquei de mostrar para vocês a distribuição de pontos, né? Então, eu vou só ir mostrando para vocês enquanto a turma é pequena mesmo, né? Vamos ver se mais alguém entra. Deixa eu só colocar aqui primeiro. Assim. Assim. Vai começar a compartilhar a tela aí com vocês. Na próxima aula eu mostro de primeiros socorros, tá, gente? Bom, então, eu dei uma revisada no calendário de vocês, inclusive, se mudar alguma coisa, vocês, por favor, me avisem, tá? Ah, tá. Beleza, Amanda, a gente vai se falando. Qualquer coisa também pode me mandar no WhatsApp, tá? Quem precisar, gente. Então, de acordo com o calendário de vocês, a prova parcial de vocês vai ser dia 28, né, de outubro, e a prova final dia 3 de março, né? Na última aula, eu já dei para vocês uma atividade valendo ponto, né? Que é essa atividade aí do texto comparativo, valendo 3 pontos.
Eu ainda vou passar para vocês a resenha sobre um documentário que vocês vão assistir no valor de 5 pontos. Vocês vão ter uma atividade também no dia 14 de outubro, valendo 6 pontos. Vocês vão ter um trabalho que vai ser um seminário de 10 pontos. Aí vão ser 2 dias de seminário. Então vai ser no dia 2 e no dia 9 de dezembro. E caderno 6 pontos, dia 24 do 2. Como eu já falei com vocês na outra aula, eu vou repetir. Essa questão do caderno, gente, são as atividades que eu postar para vocês, que eu colocar assim, atividade no caderno. Aí que vocês vão me mandar, vocês vão fazer no caderno e vão mandar a foto para mim no e-mail, tá? Aí vocês vão ter todas as atividades, eu vou colocando números. Então, por exemplo, atividade 1, atividade 2. Quando vocês forem me encaminhar por e-mail, vocês vão colocar no título do e-mail, atividade 1 de primeiros socorros, atividade 1 de saúde mental, por exemplo. E aí, todas as atividades, por exemplo, hoje, se eu der uma atividade hoje, a não ser as que eu pedi, que for de pontuação para entregar, né? Igual, por exemplo, essa do texto comparativo, era até ontem que vocês tinham que me enviar. Mas todas as atividades que estiverem escritas no caderno, vocês vão ter o prazo de até o dia 24 de fevereiro me encaminharem, entenderam? Porque eu sei que vocês ficam muito atarefados, todos os professores dão atividades, então, para vocês não ficarem muito apertados, não ter que ter um prazo muito pequeno, então eu dou um prazo maior, que é como se fosse de caderno mesmo, né? Que a gente não avalia sempre só no final do módulo, caderno. Então, eu estou fazendo assim para ficar mais fácil para vocês. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida, gente? Se quiser ligar o microfone, se quiser digitar, tanto faz. Ô, professora, depois você passa seu zap. Porque Passo. às vezes fica difícil para enviar no e-mail, meu telefone buga, às vezes. Gente, meu WhatsApp é esse daí, ó. Quem precisar pode me mandar, tá? Gente, mas aí é o seguinte, esse e-mail que eu passo para vocês, que é o daqui da escola, o Gmail, tem hora que ele parece que ele volta o e-mail, como se desse erro ao enviar, tá? Aí qualquer coisa, gente, se acontecer isso, vocês tiram um print da tela, porque se depois mandar depois, se depois eu cobrar, se falar assim, eu não, eu mandei, mas não foi. Aí também sempre está entrando em contato, tá, gente? É interessante, porque às vezes falha um pouco e-mail, tá? Porque eu recebo e-mails de todas as turmas, né? Então, só para ficar mais fácil, tá bom? Gente, o WhatsApp que eu passo para vocês, por favor, sejam restritos apenas às coisas da escola, tá? Perguntas, coisas assim. Professora, eu tô com dúvida aqui no exercício. Se for alguma coisa assim geral, eu mando e peço para enviar no grupo, tá? Agora, coisas pontuais. Agora, professora, hoje eu não posso. Será que você pode adiar a atividade de amanhã? Não sei o que, eu vou ter um compromisso. Gente, isso aí não é coisa para discutir no WhatsApp, tá? Isso é coisa para a gente discutir junto, porque senão fica como se fosse uma panelinha. Eu combino uma coisa com a turma toda, depois é como se eu ficasse puxando o saco de um aluno ou de outro. Tá bom? Então, assim, se precisar, pode me mandar mensagem. Eu respondo até tarde. Quando eu vejo, eu respondo. Se eu não puder também, eu falo que eu não posso, mas assim, pode me mandar que eu não importo. Tranquilo? Essa resenha desse documentário, eu vou passar o documentário em aula para vocês, e aí vocês vão ter o prazo para me mandar a resenha, que vai ser até o dia 23. Depois a gente vai conversar, que tem tudo no cronograma, as datas certinhas. Eu não sei se eu postei o cronograma lá no Lava, mas se eu não tiver postado, eu vou dar uma olhada e eu posto as duas matérias, tá? O cronograma tá todo prontinho, e aí tem as datas todas e toda a nossa programação, tá bom? Alguma pergunta, gente? Ou tá tranquilo? E essa distribuição de pontos também já tá lá no AVA, tá? Tá lá em distribuição livre. Eu postei a distribuição de pontos das duas matérias em distribuição livre, tá bom? Então, vamos para... Em quesito de, de saber o resultado, por exemplo, dessa atividade que você passou.
que vale 3 pontos. Quando tiver o resultado, você vai passar o resultado em aula ou O você vai... resultado, você fala a pontuação? Tipo assim, 3 pontos, né, esse texto. Na Aí você verdade, vai vir, quando você corrigir, você vai vir falar em aula, que nem a gente está fazendo agora, ou você vai só enviar por e-mail, você tirou quanto? não, Tirou... então. Não, na verdade é o seguinte, Carla, igual, por exemplo, essa atividade, esse texto, como não é uma coisa assim, é uma coisa da cabeça de cada um, que você tem que meio que fazer com as suas palavras, então quem fez ganha 3 pontos, tá? Independente se tá certo, se tá errado. Por quê? Inclusive, eu vou fazer a correção aqui agora, tá? É um modelo que também eu vou disponibilizar. Todas as atividades, gente, eu costumo dar depois a resposta, a gente corrigir. Por quê? Porque vocês estão fazendo longe de sala de aula, né? Então, para não ficar muito mais difícil para aprender, eu dou atividade e na próxima aula, por exemplo, a gente corrige. Para quê? Para ficar mais fácil para vocês entenderem, para ter uma resposta certa, entendeu? Então, esse texto, por exemplo, quem fez, quem mandou no prazo, vai receber os 3 pontos. Agora, em relação às outras atividades, eu posto junto depois na distribuição livre no final do módulo. Entendi, professora, Eu obrigada. não dou a nota assim rápido, não. Até porque é muita gente, né? Assim, muita gente sim, não na sua turma, eu falo assim, nas outras, né? Que é um monte de turma. Essa que você vai corrigir, então, é aquele do resumo, não é? Que era para a gente fazer uma redação. Isso. Vou corrigir agora com vocês. E aí eu posto tudo no Ava, viu, gente? Então, vamos lá para o que interessa. Bom, gente, então, eu fiz um texto, tá? Que fica uma base para vocês. Claro, cada um vai ter as suas palavras e tudo. Não precisa fazer nenhuma correção e mandar de novo, tá? Como eu falei, quem fez, independente se está certo ou está errado, ganhou os 3 pontos. Mas, gente, se tiver errado, se estiver muito fora do que vocês colocaram, corrijam, tá? Só para vocês ficarem com as ideias da forma certa, tá bom? Não ter nenhuma discordância. Bom, então vamos lá. Então, lembrando, né, relembrando, o iluminismo, ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa e que defendia o uso da razão, né, contra o antigo regime, que era e que pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais baseadas nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, o que o iluminismo defendia? A liberdade econômica, né, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, e o antropocentrismo, que é o avanço da ciência e da razão. O que era, naquela época, gente, do século XVIII, o que predominava? A Igreja Católica. Então, o iluminismo veio justamente para bater de frente com isso, porque a igreja falava o quê? Que ou era do jeito que ela pensava, e é o que prevalecia, ou então estava fora. Então, uma pessoa, por exemplo, que era alcoólatra, que fazia uso de entorpecentes, que tinha algum problema psiquiátrico, né, algum distúrbio mesmo, alguma patologia, era considerado, né, como endemoniado, como bruxas. E aí, para eles, estava fora, né, estava sujando a sociedade. Então, o que o iluminismo veio? Veio debater com eles. Por quê? Porque nem tudo é religião. Ou seja, nem tudo quer dizer que ou é luz ou é treva, não. Não, porque no meio dessas coisas, o que eles falaram? Que também tem um sentido das coisas. Então, a pessoa, não é porque ela tem algum distúrbio mental, quer dizer que ela seja que ela seja endemoniada, ou que seja bruxa, né? Exatamente, nem tudo era o demônio. E é isso que eles quiseram trazer, né? Para ver por quê? Porque se você estudar, o que eles queriam dizer? Que tem uma razão por aquilo ali. Qual que era a razão? Tinha alguma anormalidade no cérebro, né? Na forma de pensar e tudo. E aí, daí surgiram também que eles descobriram as diversas patologias, né? E aí, por isso que o iluminismo ele também teve um ponto muito importante na saúde mental. Eu falei com vocês também sobre Philippe Pinel e sobre William Tuck,
né, que foram justamente, Pinel, ele notabilizou, ele foi notável, né, por ter considerado que os seres humanos que sofriam de perturbações mentais eram doentes e que, ao contrário do que acontecia na época, deviam ser chamados de doentes e não tratados de forma violenta, né, que é o que eles faziam antes com eles. Foi o primeiro médico a tentar descrever e classificar algumas perturbações mentais, demência precoce, indecisão crônica e esquizofrenia. Então, ele tem um papel muito importante na saúde mental justamente por isso, porque ele, juntamente com esse formato do iluminismo, né, com essa visão do iluminismo, ele também defendia isso, que o paciente ele não precisava ser tratado com violência, né, e que ele precisava ser vigiado, gente, ele precisava ser observado para descobrir o que acontecia ali, porque aí sim eles conseguiam, não tá aparecendo aqui para mim, Mari, para aceitar ela. Fala para ela clicar lá de novo, gente. Não tá aparecendo aqui. Por favor. Porque antigamente essas pessoas elas eram tratadas de forma violenta, né? E não tinham nenhum tipo de humanidade no tratamento com elas. Deixa eu só conferir aqui, gente. Não tá aparecendo nada aqui para mim da Brenda, não. Será que ela não tá clicando na aula errada, não, gente? Olha aí para mim, por favor. Bom, gente, voltando aqui. E eu falei também de William Tuke, né, que ele serviu como instrumento no desenvolvimento de... Exatamente, Amanda, eles eram isolados, porque para a população eles eram como vergonha, né? Então, tanto para a família, então eram os lixos mesmo da sociedade. Nas casas, muitos tinham alguns quartinhos nos fundos, né, que ficavam lá isolados. E alguns jogavam para as ruas. E aí é como se viesse o governo, o Estado, eles faziam como se fossem aquelas carrocinhas, pegavam essas pessoas e jogavam lá na Santa Casa. Até que depois teve a criação do primeiro manicômio, né? Que nós já falamos na aula passada. Bom, e o William Tuke, né, ele serviu como instrumento no desenvolvimento de métodos mais humanos em custódia e aos cuidados de pessoas com transtornos mentais. Uma abordagem que veio a ser conhecida como tratamento moral. Foi um patrono da sociedade bíblica e sua maior obra foi na melhoria do tratamento para pacientes mentais através de uma série de novos métodos, que seriam os mais suaves. Por que mais suaves, gente? Porque antes eles eram totalmente hostilizados, né? Então eram tratados de forma violenta. Então, qual que foi a junção desses três pensamentos, né? Que foi o movimento iluminista, né? As ideias de Pinel e as ideias de Tuke. Então, eu fiz aqui para vocês uma junção, só para ficar mais fácil. Eu coloquei assim, olha. Para correlacionar as três ideias acima, referidas com a psiquiatria no Brasil, é necessário relembrarmos como era antes de tudo isso acontecer. Então, pessoas que sofriam de distúrbios mentais, alcoólatras, mendigos e prostitutas eram vistos pelas sociedades como anormais. E, portanto, eram excluídos da vivência social e eram trancafiados em manicômios, onde viviam como animais e também em situações totalmente desumanas. A igreja, que era quem dominava todas as leis, repugnava essas pessoas, os taxando como endemoniados, bruxos e como motivos de vergonha. O iluminismo veio a ser um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo, fazendo com que a liberdade fosse mantida e que se desfizesse a monarquia absolutista, né, e dogmas da Igreja Católica. Ou seja, que monarquia absolutista é essa, gente? Que não era só a Igreja Católica que predominava, mas que as pessoas tivessem a liberdade de pensar como elas queriam, e não só como a Igreja predominava. Então, todos deveriam ser tratados sem desigualdade e que a ciência e a razão teriam vez. Ou seja, as pessoas que têm algum tipo de
de comportamento anormal, conforme a sociedade, elas deveriam ser estudadas, elas têm esse direito. Por quê? Porque se não está normal para a sociedade, então, para isso tem uma razão, e não porque seja uma bruxa, seja um endemoniado, tá? Então, tem uma lógica nisso, então a ciência entrava junto com a razão justamente por isso. Pinel, por sua vez, defendia que as pessoas que sofriam de transtornos mentais deveriam ser tratadas sem violência, por se tratar de pessoas doentes e não de seres irracionais, os quais, inclusive, em locais higienizados e com a estrutura necessária para serem avaliados e diagnosticados. Ou seja, então Pinel falou o seguinte, que essas pessoas, elas têm que ter um local próprio, sim. Então, elas têm que, inclusive, não só ter um lugar próprio, mas ser tratado como humano, né? Então, ser avaliado, né, ser observado e ter um local próprio. E qual que era o local próprio? Eram justamente as espécies de manicômios, né? Ou seja, um local para esse tipo de doente, mas não que fosse de forma violenta e nem nada, não. E, por fim, Tuque, que defendia... Tuque que defendia direitos humanizados a essas pessoas para que pudessem viver dignamente. Então, Pinel falava que essas pessoas deveriam ser observadas, vigiadas e cuidadas. E Tuque falava que essas pessoas deveriam, sim, ser cuidadas, vigiadas, mas que elas deveriam ser humanizadas, né? E não tratadas de forma como se fossem seres racionais mesmo. Então, após todo exposto, podemos dizer que essas ideias influenciaram positivamente, né, a psiquiatria no Brasil, já que, como dito nas aulas, né, que nós falamos muito na aula passada, e hoje também nós estamos falando, que tudo ainda é muito recente em relação às melhorias para o tratamento desses pacientes. Porém, foram essas formas de pensamento que estão revolucionando ainda nos dias de hoje no nosso país. Pessoas com transtornos mentais que hoje podem viver em sociedade com menos paradigmas que anteriormente, com diversos modos de tratamentos que resultam em melhorias tanto para si quanto para seus familiares. E que a partir dessas formas revolucionárias também nos trouxeram para a reforma psiquiátrica e a luta para a deshospitalização, que nós ainda vamos estudar sobre isso. Bom, gente, então, ou seja, o que trouxe de mudanças, então? Isso trouxe mudanças positivas para a saúde mental, principalmente no Brasil? Trouxe. E olha que são ideias de fora, né, que vieram para nos ajudar. Mas nós também temos alguns personagens importantes aqui no Brasil que também revolucionaram muito a história da saúde psiquiátrica no Brasil. Eu vou passar para vocês depois um filme de uma psiquiatra muito importante aqui, que é a Anísia de Oliveira. A partir dela, das ideias dela, da forma dela, eles tiveram também a criação dos CAPs, né, que nós ainda vamos estudar também. E só que, gente, hoje, eu falei aqui que tudo ainda é muito recente, por quê? Vocês vão ver nas aulas mais para frente também sobre as mudanças da psiquiatria, a reforma psiquiátrica, a luta antimanicomial, a abertura dos CAPs, NAPs, que essa mudança, gente, na verdade, começou a revolucionar, ter uma mudança mesmo a partir de 2002. Então, ou seja, essas pessoas, né, sofrem muito, né, porque um paciente psiquiátrico, ele sofre mentalmente muito, além de sofrer externamente também, por quê? Justamente porque, sem querer ter a maldade, gente, às vezes nós maltratamos esse tipo de paciente, porque às vezes a gente fica receoso, muita gente tem medo, não é todo mundo que tem preparo para trabalhar com esse tipo de paciente, né, eu falo por mim, porque eu mesmo, por exemplo, já peguei vários surtos psicóticos, né, estando de plantão, tanto no SAMU quanto em hospitais, mas eu, particularmente, eu não gosto, né, porque é um tratamento diferenciado, né, e eu não tenho perfil voltado para esse tipo de paciente. É interessante a gente estudar sobre as patologias, até para a gente, quando a gente aumenta o nosso conhecimento, a gente também tira muito paradigma, né, gente, porque assim, por que também que eles falam muito que são endemoniados, essas coisas? Porque um paciente, por exemplo, quando ele está em surto psicótico, ele cria uma força
incomum, gente, sabe? E assim, para a gente poder conseguir conter esse paciente, às vezes a gente precisa de 3, 4 pessoas e ainda assim com dificuldade para conter, tá? Mas assim, não quer dizer que isso seja uma pessoa endemoniada, que seja algum problema espiritual, não, gente. São problemas psiquiátricos mesmo. Inclusive, muita gente, né, hoje em dia, muita coisa já mudou, mas ainda há muita coisa para mudar. Quando a gente fala em tratamento psiquiátrico. Muita gente, quem não conhece uma pessoa que sofre de depressão, gente? Se não somos nós mesmos, são alguém muito próximo de nós, né? Porque nós temos vários estágios da depressão, tem vários tipos de forma também de depressão. E assim, apesar de nós sermos da área da saúde, nós também temos a nossa psiquiatria, a nossa psicologia totalmente abalada às vezes, né, por algum problema pessoal, né, ou algum problema interno, externo que nos afeta, né, um problema do outro que nos atinge. E aí, gente, a depressão, por exemplo, é um problema psiquiátrico que muitas pessoas, se fizessem o tratamento correto com o psiquiatra, conseguiriam sair da depressão. Mas o que a gente vê? Ao contrário disso, o que a gente vê? Vários tipos de mortes, né? Tantas pessoas, quantas vezes, gente, a gente ouve falar que alguém conhecido, ou na televisão mesmo, artistas estão suicidando por causa da depressão, né? Pessoas que vocês olham, que a gente olha assim por fora e fala, nossa, super feliz, tem tudo, tem dinheiro, né? Os artistas, não é assim? Tem dinheiro, tem fama, tem tudo, mas não tem o quê, gente? Às vezes não tem alegria por dentro, porque a depressão, ela consome tudo. Então, é justamente isso. E aí, esses paradigmas, né, o que eles pensam? Eu vou no psiquiatra, psiquiatra é médico de doido, né? E eles acham que é só isso, né? Que o psiquiatra atende e tal. E aí muita gente tem esse medo, né, gente? Que as pessoas vão pensar de mim, gente? Que isso? Eu indo lá pro psiquiatra, tá doido? Ficar lá no médico de doido lá, quem vai falar comigo, gente? Que O vergonha. próprio preconceito, né, professora? Exatamente. E aí, quando a gente vê, quando a gente começa a estudar mais sobre o assunto, a gente vê como que seria tão mais fácil, né, de lidar. E aí, quando a gente tem essa questão, gente, de como era antes e como é hoje, muita coisa já mudou, né? Mas ainda tem muita coisa para mudar. Nós vamos estudar mais para frente, falar sobre a luta antimanicomial, que ainda é uma luta que existe. Vocês vão fazer, inclusive, umas atividades sobre isso para mim. Mas esse exercício é isso, gente. Alguém ficou com alguma dúvida em relação a esses 3 pontos? Iluminismo, Pinel e Tuque? E o que eles fizeram, assim, qual foi a dissonância disso tudo na saúde mental no Brasil? Eu não entendi muito bem a função dos dois no Brasil. Foi isso que eu tive dificuldade, porque eu entendi o trabalho de ambos separadamente, e o iluminismo já é uma questão mais fácil, né? Mas eu não entendi muito bem o que influenciou no Brasil, porque as coisas aqui, pelo que eu pesquisei, as coisas aqui aconteceram bem mais tarde. A reforma da psicanálise aqui foi só nos anos 70. Exatamente. Só que o que acontece? Vocês lembram da aula passada que a gente teve que no Brasil? Primeiro, eles eram todos jogados, né, lá na Santa Casa. Aí depois eles fizeram o primeiro hospital psiquiátrico, né, que era o manicômio que era um anexo da Santa Casa. Vocês lembram disso? Sim. E aí foi a partir daí. A reforma psiquiátrica foi depois, bem depois. Tanto que a melhoria mesmo veio a partir de 2002. E isso que iluminismo e tudo, a gente está falando século XVIII, século XIX, né? Que foi quando o Pinel, Tuque, que foi, acho que Pinel e Tuque, acho que foi no século XIX, e o iluminismo no século XVIII. O que essas 3 coisas influenciaram, gente? A revolução, a reforma psiquiátrica no Brasil veio a partir dos 70. Mas antes disso, eles fizeram o manicômio, né, que antes jogavam na Santa Casa, eles ficavam lá naqueles cubículos que cabiam no máximo 12 pessoas, tinham 40 pessoas. Inclusive, gente,
mesmo assim, quando eles saíram da Santa Casa e foram para os manicômios, ainda assim, as coisas no início eram mais desumanas, depois melhoraram um pouco, mas ainda assim era uma forma muito ruim, né, a hospitalização desses pacientes. Por quê? Porque eles saíram, né, das ruas, das casas, foram para esses manicômios, mas eles ainda não tinham o tratamento necessário, adequado. Por quê? Não eram profissionais capacitados. Então, vocês acham que tinha técnico de enfermagem, enfermeiro para isso? Não. Sabe como que era, gente, antigamente? Era assim, eu conheço um político e eu vou falar com ele, porque eu tenho interesse em trabalhar com esse povo aí. Eu estou precisando de emprego, aí eu vou lá trabalhar. Aí os políticos que colocavam, porque não era assim antes, era antes o manicômio, principalmente o principal, que foi o primeiro lá na Bahia. Primeiro, ele era administrado pela Santa Casa, né, pelas freiras, e depois passou a ser do Estado. Então, o Estado, gente, a politicagem, ela manda desde sempre, né? Então, o que eles faziam? Você conhece alguém? Você conhece algum político? Ele vai lá e te coloca lá. Aí você acha que eles tinham algum tipo de conhecimento? Quem trabalhava lá tinha algum tipo de conhecimento, gente? Nem os próprios médicos tinham ainda. E aí, a partir de Pinel e Tuque, principalmente, que eles começaram a modificar esse tipo de tratamento aqui no Brasil. Eles começaram a colocar esses pacientes, né, de uma forma mais humanizada, higienizar esses pacientes, né? Claro que não eram em todos os lugares, mas isso também influenciou na reforma que foi em 70, tá bom? Ficou mais claro, Kali, ou não? Ficou sim. Pode continuar. Tá. Gente, aqui, alguém tem mais alguma dúvida em relação a esse exercício? Então, Kali, pois essa questão aí que sua mãe fala de remédio, depende, por quê? Se, por exemplo, eu não sei qual que é o seu caso, por exemplo, você tem uma depressão, tem os vários estágios da depressão. Aí no início, né, geralmente é medicamentoso mesmo, mas depois a gente vai fazendo o desmame que a gente fala do paciente, né? Que, por exemplo, a dosagem que era de 300 miligramas, depois passa para 150, até a gente conseguir alternando dias para depois tirar totalmente. Claro que vai ter paciente, dependendo do estágio, né, da doença, que não vai conseguir se livrar de todos os medicamentos. Mas tem muitos pacientes param de tomar, param de fazer o tratamento. A questão da terapia é muito interessante, viu, Kali? É muito bom, acho que todo mundo deveria fazer terapia, independente se tem depressão, se não tem, porque nós lidamos todo dia com muita coisa, sabe? Com muitos problemas que a gente enfrenta. Vamos parar para pensar, gente, quando a gente levanta, às vezes mesmo, por exemplo, um dia de trabalho, você levanta, você tem que trabalhar, lá no trabalho você resolve um monte de coisa, aí às vezes tem um pepino, às vezes você trabalha com o público, aí você tá bem, aí vem uma pessoa e te trata mal, aí aquilo já te deixa mal por uma parte do seu dia, aí você tem alguma ligação, tem que resolver alguma coisa de casa, tá no trabalho, tem que resolver alguma coisa de casa, tem que resolver de escola, aí a gente fica na correria o dia todo. Às vezes, quando a gente para sentar um pouquinho, aquele tempo aí quando a gente tem um prazo, assim, tem um pouquinho de folga, a gente fala assim, nossa, eu tenho que fazer isso e aquilo, isso e aquilo. E a gente passa tanto tempo pensando o que a gente vai fazer, que a gente acaba não fazendo nada. Né? Então, assim, a gente já fica com a mente cansada, a gente trabalha muita coisa. Agora, por exemplo, nós estamos na época de pandemia, a gente fica o tempo todo, né, com medo, quando a gente sai para algum lugar, de encostar em algum lugar, né, passa álcool toda hora, usa máscaras, isso e aquilo, não pode encostar em ninguém, tem que ficar tomando os cuidados e tal. Ai, será que aquele ali tem Covid? Será que não tem, né? Porque não tá na cara de todo mundo, uns têm os sintomas, outros não têm, né? E aí, exatamente. Quando a gente pensa assim, a gente tem um monte de coisa para fazer e não faz nada, começa a gerar uma frustração na pessoa, né? Um caso clássico, gente, pode ter aqui na sala, de mães. Por quê, gente? Quando a gente é mãe,
Eu falo por mim, mas eu acho que se encaixa em todas. A gente tem os deveres de casa, né, as tarefas domésticas, a gente tem os filhos para cuidar, aí muitas vezes a gente trabalha fora e a gente tem que dar conta de tudo ao mesmo tempo. Quando você está em casa, aí você está lá fazendo, por exemplo, está lá fazendo um almoço, aí o filho está chamando, mãe, não sei o que, não sei o que. Ao mesmo tempo, você tem que lavar roupa, você tem que passar roupa, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí, às vezes, você está lá naquela correria, arrumando casa, não sei o que. Aí, depois do almoço, o filho dorme. Aí você pensa, ai, vou descansar um pouquinho. Aí, enquanto você está pensando, ai, mas só que se eu descansar, olha, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Aí, o que eu vou fazer primeiro? Aí, o menino vai e chora, gente. E ele já acordou e você não fez nada. Aí, como que a gente fica? A Aí, minha como... avó fala que ser mãe é uma doença mental, porque você faz de tudo pelo seu filho. Exatamente, é isso mesmo. E aí, tipo assim, e o trabalho de casa, gente, ele é um trabalho muito pesado, né? E não tem valor, né? Porque todo mundo chega, vai lá e suja, mas quem limpa, geralmente, é só a dona de casa, né, gente? Tá explicado, você tá doida, né? E aí, gente, o que que acontece? Principalmente nessa época de pandemia. As pessoas ficam, as mães, né, por exemplo, as donas de casa que não trabalham fora, ou trabalham, por exemplo, eu estou trabalhando de casa, como eu falei com vocês, eu tive aquele problema de saúde, eu não estou podendo dar plantão. Então, em casa, eu tenho que arrumar as aulas, eu tenho que dar as aulas, eu tenho que ficar com a minha filha, eu tenho que arrumar a casa, fazer tudo, né, lavar, passar, cozinhar, tudo. E aí tem dia, gente, que eu olho pra minha unha e falo, misericórdia, o que que é isso? Eu olho pro cabelo, meu Deus. Minha sobrancelha, Jesus, vou morrer. Aí que você olha e você fala, gente, meu marido vai me largar daqui a pouco, tão feio que eu tô. Só que quando a gente tem um tempinho, a gente não consegue, né, gente? A gente não consegue. Então, essas coisas, se a gente não trabalhar bem o nosso psicológico, isso frustra a pessoa. E isso vai causando depressão, sabe? Então, nessa época de pandemia, o que que a gente como profissional da saúde, a gente tem para passar para as pessoas para diminuir essa carga de estresse, para diminuir esse risco de frustração, de aumento de depressão. Vamos fazer atividade coletiva em casa. Ah, você está com seus filhos? Ai, brinca com um jogo de tabuleiro, sabe? Brinca de adedanha, não sei, vê um filme todo mundo, como se estivesse no cinema. Vai lá, fecha as cortinas, faz uma pipoca e fica todo mundo lá na frente da telinha. Cada dia escolhe um filme, sabe? Falar com as pessoas para se permitirem ser felizes em casa, né? Porque às vezes as pessoas acham que para a gente ser feliz, eu tenho que sair, tenho que viajar, eu tenho que passear, eu tenho que ver gente na rua. Não, gente, a gente tem que preocupar com quem, né? Com os nossos. E quando a gente é da área da saúde, a gente tem muito essa preocupação com os outros, né? Porque quando a gente está no hospital, você está cuidando de quem? Do amor da vida de alguém. Então, às vezes você vai trabalhar, você deixa seu filho doente, você deixa seu marido, sua mãe doente, né? E você está indo cuidar da dor do outro. Então a gente se coloca muito no lugar do outro. A gente pensa, nossa, eu tenho que trabalhar, por quê? Porque eu tenho que cuidar, eu tenho, né, eu tenho meu compromisso lá, eu tenho um monte de paciente. Nossa, meu paciente, às vezes a gente trabalha na enfermaria, nossa, meu paciente, não, eu não posso faltar hoje, gente, meu paciente, eu tenho que dar banho, eu dou banho nele, e ele gosta que só eu dou banho nele, porque eu faço curativo, da forma que ele gosta, que ele fica mais à vontade. Então, eu não posso largar ele, mas aí o seu filho está em casa doente. Mas aí eu peço minha mãe para cuidar para mim, aí eu peço meu marido para olhar, entenderam? Então é esse tipo de coisa que a gente faz. E a gente tem que mostrar para a gente mesmo, às vezes, que nós também somos importantes, nossa família é importante, para a gente conseguir conviver melhor, principalmente nessa época de pandemia. Ô, Sara, depois eu vou dar uma olhada aqui no intervalo, eu olho para você, se voltou, se veio de novo, porque esse e-mail do Gmail, ele faz isso. Às vezes volta e depois chega 2, 3 de uma vez. Tá bom? Gente, alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Gente, A depressão também, ela é muito problemas financeiros, né, professora? Ainda mais nessa pandemia. ela o quê?
Problemas financeiros, a família falta de dinheiro, isso também causa bastante depressão. Muita coisa. Então, aí nesse momento, principalmente, as pessoas ficam. Aí, quanto mais isolada, pior. Por quê? O que a depressão causa, gente? A depressão faz a pessoa se isolar, não é? Principalmente quando está no estágio mais avançado, o que as pessoas querem fazer? Ficar deitado no quarto escuro, né? Assim. Então, nessa época agora de pandemia, as pessoas ainda não podem sair, então elas já ficam automaticamente isoladas, né? E aí, se o problema está dentro de casa, você está lá dentro de casa, você fica só pensando no problema. Aí você liga a televisão, você põe lá na Globo, o que está falando? Quantas mil mortes, quantos desempregos, e só vê tragédia. Então, se você já está ruim mentalmente, você ainda fica pior, né? Então, por isso que a gente tem que incentivar as pessoas a sair do foco do problema, né? O seu problema é o quê? É o financeiro? É. Você está fazendo alguma coisa para mudar? Não tá, não tem jeito? Então, calma. Vamos focar em outra coisa que às vezes a gente consegue reverter isso, né? Então a gente tem que ir pensando em várias formas diferentes. Então, você ficar lá só pensando no problema, mas não tentar resolver também não adianta, você vai continuar naquele problema, né? Então é isso. Bom, gente, então esse texto eu vou colocar lá para vocês, tá? Já passei a distribuição também. Aí agora eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a enfermagem na psiquiatria. Eu fiz um texto aqui, né? De acordo com eu coloquei algumas citações aqui, um texto que eu fiz, de acordo com alguns achados que eu fiz aqui, que eu achei muito interessante. E aí serve para a gente pensar um pouquinho também na questão da enfermagem na psiquiatria. Bom, então tá assim, ó. A enfermagem psiquiátrica surgiu com a criação de uma escola de enfermagem no estabelecimento psiquiátrico, sob orientação médica, visando o cuidado dos doentes mentais dentro dos hospitais psiquiátricos. Então, de acordo com marcos, né, com marcos conceituais, tentaram implementar atividades que fossem feitas fora do hospital, porém esses órgãos continuaram preparando enfermeiros para atender apenas o mercado de trabalho, como base principal na assistência hospitalar, tratando apenas da doença. Isso, gente, foi bem depois, tá? Mais ou menos depois, quase que junto com a reforma psiquiátrica. Foi, assim, na verdade não, porque foi em volta de 1930 e poucos, né, que isso aconteceu mais ou menos, e a reforma foi depois de 70. Mas antes disso, gente, não tinham profissionais preparados para o setor. Então, depois, o que eles fizeram? Eles pegaram esses médicos, né, e começaram a preparar enfermeiros para isso, né, e profissionais da área da enfermagem para isso, para cuidar desse tipo de doente, porque antes todo mundo tinha medo, né, gente? E só que eles preparavam para tratar justamente na área hospitalar. Por quê? Qual que era a ideia deles, gente? Doido, né, tem que ficar no hospício. Então, o tratamento deles era totalmente voltado para a área hospitalar, tá? Então, a enfermagem psiquiátrica se deve à importância que tiveram no processo de consolidação do modelo asilar, né? O que era o modelo asilar, gente? É um modelo hospitalocêntrico, ou seja, aquele do manicômio, tá? Cujo espaço era de exclusão, com um regime moral iniciado por médicos no século XX. Então, ou seja, pensa lá, gente. Então, o iluminismo veio no século XVIII, Pinel e Tuque, mais ou menos no século XIX, e no século XX. A gente saiu dele, gente, pouco tempo agora, né, do século XX. Nós estamos no século XXI, há pouco tempo saímos do século XX, ou seja, isso tem pouco tempo. Mesmo assim, olha só como que era. O modelo asilar, gente, era um modelo hospitalocêntrico, que o paciente ele devia ficar internado e pronto. Se ele é doido, então ele vai para o manicômio. Mas não era assim, gente, para se tratar, não. Era para ficar lá e para morar, né? Então, modelo asilar, por quê? Por que a gente fala asilo de idosos? Porque ali eles vão para ficar, não é por um período, não é assim? É para ir até morrer, né? Então, essa também era a ideia. Se ele tem problema, né? Se ele é anormal, então ele vai ser tratado, vai ficar lá, vai morar lá. Por quê? Se ele não tem jeito,
Então é lá que ele tem que ficar, não é aqui com a gente. É assim que a família pensava, a sociedade pensava, né? Porque para a sociedade, esses pacientes, eles estavam sujando a sociedade. Então, esse modelo que foi vigente no Brasil, com base na legislação de 34, né, que propôs hospitalização do doente mental, visando a ordem pública, porém, esse modelo faliu com sua base ideológica. Dessa forma, para a enfermagem psiquiátrica, nenhuma rotina, tecnologia ou psicofármacos substitui a relação terapêutica entre a enfermeira e o paciente. Por quê, gente? O que eles falavam? Que o paciente, como forma de ordem pública, ou seja, tirar essas pessoas do meio da sociedade, das ruas, né, e encaminhar para o hospital, para o manicômio. Só que o que acontece? Eles não conseguiram fazer com que a relação do enfermeiro com o paciente fosse tão rotineiro, tão robotizado, ou seja, eles viram que nem medicação, nem nada, nem tecnologia, nada substituía a terapia, ou seja, da humanização, da troca de cuidados, né? Ou seja, o enfermeiro estava lá para quê? Para cuidar, para conversar, para higienizar o paciente. Então, eles viram que isso fazia com que o paciente ficasse melhor do que se ele fosse só medicado, se ele tivesse só uma rotina ali, entenderam? Então, eles viram que isso tinha uma diferença na questão asilar. Essa trajetória revela que ela foi palco de 2 momentos. Então, a psiquiatria, a enfermagem psiquiátrica foi palco de 2 momentos, sendo o primeiro o da carência de enfermeiros na instituição, onde o pessoal da enfermagem prestava serviço de forma desqualificada e nos padrões da psiquiatria tradicional, ou seja, não eram nenhum técnico de enfermagem, nem um enfermeiro. Primeiro, eram qualquer um, né, gente, que chegava e queria trabalhar na área. Então, o que eles faziam? Era da forma que eles mandavam. Então, eu tenho que bater, eu vou bater. Se ele estiver muito agitado, então a gente bate, dá uma chicotada nele que ele melhora. Tem que amarrar? Então a gente vai deixar amarrado. Tem que deixar no quarto escuro? A gente vai deixar no quarto escuro. Eles faziam tudo isso, gente, mas eram pessoas despreparadas que eram encabeçadas pelos agentes, né? Pelos médicos, pelo Estado, que era assim que deveria se fazer. Não que eles faziam na maldade, gente, mas porque eles eram orientados a fazer assim, como eles não tinham nenhuma qualificação, né, ou seja, nenhum estudo, nenhuma preparação, para eles era aquilo que tinham que fazer, né? E o segundo momento foi quando foca na assistência da enfermagem, né, administrada por enfermeiros e realizadas pelas equipes compostas por auxiliares e técnicos de enfermagem, exercida de acordo com a proposta da reforma psiquiátrica. Ou seja, só depois da reforma psiquiátrica, que foi depois da década de 70, que teve também uma mudança nessa questão do paciente, da forma de tratamento do paciente na saúde mental. Por quê? Porque aí não eram mais médicos que comandavam a equipe de enfermagem, eram enfermeiros. E enfermeiro, qual que é o lema da enfermagem, gente? Não é a arte de cuidar? Então, justamente isso. O que o enfermeiro fazia? Preparava os técnicos, os auxiliares, para trabalhar com aquele tipo de pessoa. Então, a partir do momento que esses pacientes eram tratados por uma equipe qualificada de enfermagem, eles viram que também tinha uma diferença também na melhoria do paciente, na progressão desse paciente, tá? A quantidade de surtos diminuía, esses pacientes estavam sendo tratados de forma humanizada, higienizados, e com pessoal que sabia lidar com aquele problema. Então, se ele está agitado, eu não tenho que simplesmente bater nele. Às vezes a gente precisa conter? Precisa, gente. Infelizmente, tem hora que a gente precisa conter o paciente. Mas esse paciente tem que ficar lá numa camisa de força, por exemplo? Não. Ele vai ficar contido, por exemplo, num leito, numa maca, né, por um período. A gente, às vezes, precisa de fazer uma medicação, né, num momento de surto. A gente fala o sossega-leão nesse paciente. A gente vai fazer
depois de um tempo, esse paciente, aí a gente vai vendo se tem que fazer um outro tipo de medicação para manter esse paciente, né, mais estável, sem surtos, sem agitação, né, excessiva, mas nada de forma violenta, gente, sabe por quê? Apesar de, às vezes, o paciente ser agressivo com a gente, falar coisas indevidas, né, que isso acontece muito, tem também o lado da sexualidade também que é mais aguçado, então às vezes eles são um pouco extravagantes, né, às vezes arrancam as roupas, às vezes falam coisas indevidas com a gente, fazem cantadas inadequadas, enfim, esse tipo de coisa. Mas a gente tem que pensar o seguinte, né, que é o que a enfermagem justamente veio para fazer essa diferença. Pensar que ali é um ser humano, então não é um cachorro, porque a gente não bate nem cachorro, né, gente? Apesar que tem gente que faz isso achando que é a maior onda. Mas que ali é uma pessoa como você. Então, como que você gostaria de ser tratado? Com violência, né? Com espancamento, ficar num quarto escuro por dias, sem comer, sem beber, todo defecado? Não. Então, é isso que a gente faz. A enfermagem se posiciona no lugar do outro e por isso a gente faz um trabalho humanizado. Então, essa foi também a diferença para a enfermagem fazer história na psiquiatria, tá? A diferença de tudo. E aí, quando teve, depois da reforma psiquiátrica também, nós tivemos a primeira conferência de saúde mental, que foi em 87. E na segunda Conferência Nacional de Saúde Mental também em 92, culminando na terceira Conferência Nacional de Saúde Mental, que foi em 2001. E aí deram um apoio para a superação do modelo manicomial existente, né? Ou seja, manicômio, eles já viram que não era uma solução. Por quê, gente? Porque o paciente, se ele chega lá, por exemplo, com uma depressão, num estágio muito avançado, que precisa de internação, que às vezes é necessário, e aí ele vai lá e fica com um monte de gente com vários tipos de patologias diferentes. Por exemplo, um esquizofrênico, um bipolar, enfim, várias patologias diferentes. E aí ele fica lá no meio de doido, ele começa também a desenvolver outros tipos de surtos. Então, às vezes, a pessoa começa a piorar o seu quadro, né, inicial, e também ela já sente que aquilo ali vai piorar ela, porque se ela tá precisando ficar trancafiada, né, ou seja, não pode sair, não pode fazer nada, tem que ficar ali no meio daquele tanto de gente desconhecido, isso também traz um prejuízo para a saúde dessa pessoa mental. Então, o que hoje a gente luta, né? É uma das pautas de luta de manicomial. O fim completo dos manicômios, porque esse paciente, ele precisa, alguns pacientes vão precisar de internação? Sim, mas o que eles falam, gente? Que esse paciente, ele pode ir para um hospital geral, não precisa ter um hospital só para doido. Tem hospital só para cardiologia? Tem hospital só para ortopedia? Só para neurologia? Não tem. E por que tem que ter um só para psiquiatria? Se é num contexto partes também, porque antigamente o médico, ele era generalista, né? Então ele olhava tudo, ele olhava a cabeça, pé, da cabeça aos pés, né? E hoje em dia a gente tem médico, a gente fala médico para as partes, né? Você tem um médico que olha os olhos, você tem um médico que olha o ouvido, outro que olha a boca, você tem um médico que olha o cérebro, né? E a gente tem também o psiquiatra, que não é o mesmo que o neurologista, mas que ambos olham, avaliam, né, partes cerebrais. Então, por que tem que ser diferente? Então, eles falam que isso também faz parte da humanização, se tratar o paciente com igualdade. Claro, gente, que a gente vai ter umas diferenciações. O que seria, por exemplo, adequado? Uma ala no hospital geral para psiquiatria é melhor do que um hospital inteiro, vocês não acham? Porque quando você fala assim, tô indo lá ver, porque até para a pessoa querer se tratar, gente, ela mesma já cria um paradigma. Se ela está num hospital geral, por exemplo, ela já se sente mais normal do que se ela estiver num hospital só de psiquiatria. Vocês entendem a diferença? E aí, surgindo então a Lei Nacional da Reforma Psiquiátrica, né, que foi em 2001 também,
e aí que tem por finalidade garantir a assistência aos portadores de sofrimento mental em serviços abertos. Por quê, gente? Porque antigamente, para o paciente mental, para ele ter um cuidado, né, um pouco diferenciado, é só se fosse pago, né? Porque antes tinha Santa Casa, depois tinha manicômio, mas era tudo, alguns eram pagos, antes na Santa Casa era pago, depois passou a ser somente do SUS, né? Mas assim, para garantir que eles tenham o serviço aberto, tratamento em serviço aberto, o que quer dizer isso? Que não só em hospitais psiquiátricos, mas, por exemplo, se ele precisar de ir numa UBS, se ele precisar de ir numa UPA, que ele tenha esse total acesso também, como nós, né? Como uma pessoa que tem, por exemplo, uma dor de barriga, né? Entenderam? Então, é por isso que essa foi a proposta inicial da reforma psiquiátrica. E aí, gente, ao mesmo tempo, então, que entra em vigor a portaria 336 de fevereiro de 2002, que estabelece as funções, modalidades e composições da equipe, né, de CAPS, que nós vamos estudar sobre o CAPS ainda, vou explicar para vocês. Foi aprovada também a portaria 3088 em 2011, onde a enfermagem possui papel fundamental, uma vez que todos os componentes das redes de atenção psicossocial preconizam a imagem e presença do enfermeiro. Então, a enfermagem, ela deixa sua prática de cuidados hospitalares para incrementar princípios novos e desconhecidos, ou seja, reconhecendo os desafios, né, a serem enfrentados no trabalho de enfermagem para lidar com esse cuidado humanizado na saúde mental. Com esses desafios, então, surgem problemas com a prática, que vão desde as fraquezas, né, nos conhecimentos das enfermeiras para lidar com a nova forma de assistência à saúde mental, até a falta de recurso, material, superposição de atividades, e que também vem das demandas de serviço. O que é isso, então, gente? Aqui, eu comecei falando para vocês, então, que em 2002, né, ou seja, após a reforma psiquiátrica, gente, olha o que nós estamos falando. A reforma psiquiátrica no Brasil foi em 2001. Então, quando eu falo que é tudo muito recente, é porque ainda está tudo engatinhando mesmo na saúde mental aqui no Brasil. Então, o que acontece? A partir da reforma psiquiátrica, eles estabeleceram o quê, gente? Os CAPs. Né? Depois disso, eles estabeleceram os CAPs. O que são os CAPs? São Centros de Atenção Psicossocial, que são aquelas casas, gente, que aí nós vamos estudar só sobre os CAPs numa outra aula, que a gente tem alguns tipos de CAPs, né? E aí ali o paciente ele consegue ser assistido e também a família, sem precisar ser hospitalizado. Isso faz com que tire uma carga muito grande, né, dos hospitais e também tira esse estigma que daquele modelo asilar, que ele precisa existir, sendo que o paciente, se ele for devidamente tratado, ele consegue permanecer no seio familiar, né? E não precisa ficar não precisa ter surtos constantes, ele consegue ser bem avaliado, medicado se necessário, e ele vai ter outras atividades, né? E aí, gente, o que aconteceu então aqui? Com essa criação com essa reforma psiquiátrica, viu então a necessidade ainda mais de ter um cuidado específico da equipe da enfermagem. Por quê? Porque depois disso eles abriram um leque de opções na saúde mental, que não só o hospital, né? Só o modelo hospitalocêntrico, só o modelo asilar, que deixa o paciente lá, trancafiado para sempre, eternamente. Então, criaram-se vários né, serviços. E um desses serviços, gente, da enfermagem, uma das dificuldades da enfermagem foi justamente de conseguir adaptar isso. Por quê? Porque são formas diferenciadas, né, mais humanizadas, né, de tratar esses pacientes, que não só simplesmente medicar. Né? Então, o que eles viram? O que a enfermagem viu? Que havia uma necessidade de uma especialização maior, né, de um conhecimento maior, que não é simplesmente um cuidado específico, não é um paciente, não é geral, não é um cuidado geral, é um cuidado específico
de acordo com a patologia do paciente. Então, quando a gente é, por exemplo, um enfermeiro gerontólogo, por exemplo, não, gerontólogo não, gente, desculpa. Quando a gente é um enfermeiro da área da psiquiatria, desculpa, a gente tem alguns, eu não sou, por exemplo, eu não sou e nem tenho vontade de ser. Tem alguns itens a mais, né? Então, os conhecimentos na prática, de acordo com a psiquiatria de cada paciente, de acordo com a patologia de cada um, então tem uma diferenciação, tá? E aí, só que aí também, a enfermagem também teve os impasses, né, da falta de material, da alta demanda dos serviços, né, que era muito pouca gente, né, muita pouca gente qualificado e a demanda muito grande para atendimento, e também a falta de recurso, né, porque o SUS, como a gente sabe, sempre tem falta de recurso, e isso não é diferente também na saúde mental. Então, gente, com isso tudo, com o processo da desinstitucionalização, né, da reforma psiquiátrica, que foi o proposto, então passou por superações das limitações decorrentes da institucionalização, prevendo resgatar a cidadania, o processo educativo, o doente mental, então, viver em sociedade, né, o resgate de habilidade, autonomia. Então, o que acontece? Nós vamos estudar mais para frente também sobre alguns programas, né, que o governo tem, que faz com que esse paciente seja desinstitucionalizado e ele passe a ter tratamentos em casa. Aí a gente tem, se a pessoa, por exemplo, ela não tem uma família, eles têm residências terapêuticas, né, que são voltadas para esses pacientes. Eles têm uma bolsa que eles recebem do governo, num valor. Tem alguns programas, por exemplo, no CAPS, que são voltados para tem oficinas de aprendizado, né? Então, eles fazem bordados, fazem pintura, aprendem profissões, né? Cabeleireiro, manicure, corte de cabelo, principalmente para homens. E aí, assim, hoje em dia, né, já melhorou bastante, e desde desse processo, né, da desinstitucionalização da reforma psiquiátrica até hoje, tem várias limitações que a cada dia vão sendo vencidas, né? Em todas as cidades, estados, enfim. E aí, gente, dessa forma, então, tem novas expectativas, né, da assistência, são exigidas dos profissionais da saúde mental, e diante das novas propostas da reforma e de sobremaneira os cuidados de enfermagem. Então, o processo da reforma ele foi percebido pela enfermagem como um movimento que propõe mudança no serviço de saúde mental, na sua postura e na sua prática profissional, né? E exige, então, outras formas de cuidados e visão sobre os portadores de transtorno mental. Então, para nós da enfermagem, gente, a gente tem um papel muito importante, né, na vida dessas pessoas, desses pacientes, mas não só deles, também da família. Por quê? Porque a forma que a gente trata, a gente tem que ensinar também para o familiar o que ele tem que fazer, como que tem que fazer, né? E esse paciente, ele é totalmente diferenciado. Assim como a gente trata na pediatria, por exemplo, você não vai tratar uma criança da mesma forma que você trata um adulto. Assim também é na psiquiatria. A gente tem que ter uma forma especial de lidar, de acordo com cada tipo de patologia. Tá? E aí, assim, como eu falei, tudo ainda está engatinhando demais, né? A reforma psiquiátrica ainda não conseguiu tirar por completo. Gente, desculpa, vocês estão escutando esse barulho do vizinho. Ainda não conseguiu tirar por completo os manicômios, ainda nós temos ainda hospitais que são somente de psiquiatria, né? Então continua ainda essa luta, né? Porque ainda tem famílias que não aceitam, né? A questão dos CAPs, a questão de ter esse paciente em casa, então para eles é mais confortável, né? Mais prático, simplesmente levar para um hospital psiquiátrico, tá? Alguém tem alguma dúvida, gente? Gente, alguma dúvida? Então, gente, hoje
eu não vou passar atividade de saúde mental, só para dar uma folga para vocês, né? Professora, Oi. a aula de saúde mental é mais, tipo, teórica mesmo? Tudo sobre a história da saúde mental, essas No coisas início assim? vai ter mais história, aí depois nós vamos falar sobre as doenças, né? E também não só sobre doenças mentais, como, por exemplo, a gente tem umas aulas que são sobre Freud, que aí ele explica algumas coisas da mente mesmo, assim, da psiquiatria, de como é o desenvolvimento humano, e aí o Ah, que difere do normal e do anormal, entendeu? entendi. E aí vocês vão fazer o seminário também sobre as patologias. Mas assim, se a gente tivesse em sala, né, gente, se a gente pudesse, a gente iria fazer visita técnica. Inclusive, eu já tinha até o local, né? Que eu gosto de Professora, você pegar. não pode organizar isso depois da pandemia, não? Então, depende, se a gente tiver em aula ainda, né? Aí eu levo sim. Ai, que Porque ótimo. eu tava querendo levar vocês lá no Galba. Porque quando eu fazia a faculdade, eu fui lá, então assim, lá eu não cheguei a fazer estágio de psiquiatria, gente, de saúde mental, eu fiz só visitas técnicas. Aí eu tenho uma ex-professora da faculdade que ela é diretora lá, então a gente tem uma facilidade para conseguir essas visitas. Ainda mais se a sala que é um grupo pequeno, é muito fácil de conseguir visita técnica. E aí, para vocês verem na prática, né, gente? Porque, por exemplo, vou citar para vocês só um exemplo. Quando eu fiz essa visita lá, aí a gente, assim, né, mal apreensivo. A gente foi num sábado de manhã, aí ela pegou um grupo de 6 pessoas. E aí ela falou assim, olha, gente, eles estão todos lá no pátio, e aí a gente vai chegar, vocês vão ficar no canto, eles vão vir, vão olhar para vocês, alguns vão querer pegar em vocês e tal, mas eu não deixo machucar, tá? Então a gente já tem esse medo, né? Eu morro de medo, gente, pra falar pra vocês a verdade. E aí a gente tem a impressão que, gente, que eles vão fazer igual animal, né? E eles ficam, assim, né? Não é falando que são animais, mas eles fazem coisas assim, parecidas. Até por causa das medicações também, porque um fica com o outro conversando, então às vezes eles falam coisas desconexas, e às vezes eles são super normais, né? Aí, por exemplo, a gente chegou, ficou lá num cantinho na parede, e eu, assim, até apertando a mão da minha amiga, morrendo de medo. Aí eles chegaram, eles vêm, assim, fica bem perto, assim, olhando pra gente e tal, aí olha pra cabelo, assim, olha a gente, assim, embaixo. Aí teve um rapaz que ele veio, aí ele ficou olhando pra gente e tal, e ele era jovem, ele tinha 20 e poucos anos. Aí ele falou assim, aí ele pegou e foi desenhar. Aí minha professora foi e falou assim, gente, agora vocês podem espalhar e ver o que eles estão fazendo e tal, mas fiquem de 2 em 2, pelo menos, para ver o que eles estão fazendo. Aí esse rapaz, a gente foi lá ver ele estava desenhando. Aí ele falou, aí a gente foi conversar com ele, e aí, o que você está fazendo? Ele, eu sou desenhista. Aí ele começou a contar pra gente a história. Ele falou, aí ele fez uma mulher, gente. Ele falou assim, que eu tô acabando de fazer o desenho de vocês. Ele fez uma mulher pegando partes minha e de mais 2 colegas minhas. Aí, então ele pegou o cabelo de uma, o olho da outra, o brinco da outra, o batom de outra, e ele fez uma mulher, juntando nós 3. E aí a gente falou, nossa, mas ficou muito bonito o desenho, que ficou realmente, gente, muito bonito, assim, ele desenhava super bem. Aí ele falando com a gente que ele, na verdade, ele ia receber alta na segunda-feira, isso era no sábado. Ele ia receber alta na segunda, que o médico já tinha falado com ele. A gente perguntou por que ele estava lá e falou assim, não, tô aqui desde semana passada. Na verdade, tô aqui desde segunda-feira, desde quarta-feira, na verdade. Foi o seguinte, eu tenho um carrinho de cachorro-quente lá no centro de Belo Horizonte, e eu fico lá até tarde. Aí, eu tava lá, vendendo normal, e aí um casal começou a brigar. E aí, de repente, o cara começou a bater na moça. Eu peguei, fui lá, separei ele, separei os dois, bati nele, pus ele pra correr. Aí ela ficou lá esperando um pouquinho, depois ela foi embora. Continuei trabalhando, e aí depois, aí eu fui embora, no outro dia de manhã, a polícia tava batendo lá em casa e me trouxeram pra cá. Aí,
Mas assim, eu sou doida para fazer faculdade, sabe? Eu queria fazer jornalismo. Eu tinha vontade de trabalhar era, né, em televisão e tal, e falando essas coisas assim. Aí, beleza. Aí a gente foi ver outros pacientes e tal, e depois a professora foi, juntou a gente para conversar. A gente, nossa, gente, achei que aqui só tinha paciente psiquiátrico. Coitado, né? Ele, ele teve deve que foi um surto, né? Que aí colocaram ele aqui e tal, mas ele é super normal. Aí minha professora falou assim: gente, quem que vocês estão falando? Ah, nós estamos falando de fulano. Ah, então vou lá ver a ficha dele. Aí, gente, ele tinha 25 anos. Gente, ele nunca tinha saído do Galba, era tudo mentira. Ele tinha 3 tipos de patologias diferentes. E aí, gente, a gente ficou assim de cara, sabe? Porque ele, mó normal, conversando com a gente, tá? E a gente, assim, não. E tipo assim, aí falando, não tem carrinho de cachorro-quente nenhum, isso é tudo Às mentira. vezes acham que é coisa de outro mundo, né? Que eles ficam É, pirando com os negócios nada a ver, mas é tipo, eu tinha um carrinho de cachorro quente. não, e a gente, assim, gente, nós ficamos assim, gente, a gente foi passando pra trás de bobo no total, porque, na verdade, ele fala normal. E aí, muitos, gente, faz isso, sabe? Eles têm um poder de convencimento muito grande. Gente, se eu fosse psiquiatra, naquela hora eu tava dando alta pra ele, sabe? Mas aí, e ao mesmo tempo, tinha um outro lá que tava lá também há anos. Mas só que lá, gente, eles são super bem tratados lá no Galba. Aí o outro tava lá há anos. E aí a gente chegou lá pra ver ele e falava que ele era o Silvio Santos. Aí a gente chegou lá pra ir lá e ele virou pra mim e falou assim: Você! Aí, gente, eu até gelei, né? Aí ele falou assim: Quanto que você quer receber? Que você vai trabalhar pra mim? Aí eu falei assim: não sei. Gente, eu até tremendo pra responder o homem, tanto medo que eu tava. Eu falei assim: não sei, quanto você acha? Ele foi lá, gente, fez um cheque pra mim, ele faz no papel. Ele ficava com um caderninho, andando com a malinha. Aí ele fez um cheque lá de 5 milhões pra mim. Falou que o meu salário seria aquele, a partir daquele dia. E aí ficava andando com a malinha. Aí o salário deles, né? Eles são aposentados, o salário vai pra instituição. E assim, aí eles dão um valor, né? Uma parte do salário vai para a instituição, né? Eu acho que é assim. E eu sei que eles dão um valor para a pessoa. Aí, num dia anterior que a gente tinha ido lá, esse paciente mesmo, que ele era o Silvio Santos, eles tinham dado para ele R$ 100. Ele foi lá naquelas, sabe aquelas banquinhas que o pessoal fica vendendo bala lá nas ruas? Ele foi lá, que fica lá na porta, comprou R$ 100 de bala, gente. Então, assim, às vezes eles também são muito sem noção, sabe? Então, depende do caso, depende da psiquiatria de cada um, né? Uns são mais ingênuos, outros são mais maldosos, outros têm o lado sexual muito aguçado. Então, assim, é muito engraçado. E, assim, a gente diverte, sabe? Tipo assim, não é que é engraçado, assim, né? Porque é um tipo de sofrimento mental, né, gente? Mas, assim, é engraçado porque é muito fora da nossa realidade, né, gente? Então, isso pra gente Uma é, é, amiga minha é tem muito uma amiga fora. que trabalha de enfermeira num hospital psiquiátrico, né? Eu vou na casa dela, ela me conta os casos. Nossa, eu rio demais, que ela fala que tem um cara lá que ele acha que o mundo é uma conspiração. Aí ela vai lá trocar as coisas dele, ele fala assim: "Você é do FBI? Você veio Ah, roubar as minhas?" tem muito disso. Tem Aí muito ela disso vai, mesmo. tipo, é isso aí mesmo. Eu sou Nossa, uma... gente, ué, teve uma vez que eu passei um aperto também. Eu fui fazer um atendimento, aí era um surto psicótico. Aí, gente, quando é o SAMU, assim, sempre a polícia tem que chegar primeiro, né? Aí a gente chegou lá no local, o cara tinha pulado o muro da casa dele, tinha fugido, tinha ido para um mato e a polícia atrás dele. Aí tô lá, do lado de fora, lá da ambulância, esperando o homem aparecer pra gente conter ele pra levar, né? Porque quando assim, a gente dá um sossega-leão, né? Às vezes a polícia usa o taser pra gente conseguir pegar ele, prender ele, né? Colocar ele na maca e tudo, e conter o paciente. E aí nós estamos lá esperando, né? Aí, de repente, esse homem sai do mato, gente, com um facão, uma peixeira, atrás da gente, saiu correndo atrás da gente. Aí, tava eu, uma outra técnica e o motorista, que na época eu era técnica de enfermagem ainda. Gente, ela entrou para dentro da ambulância e fechou a porta. E nós dois ficamos correndo, gente, em volta da ambulância. Esse cara correndo atrás da gente com a peixeira.
E o povo, e aí ela tá assim, vai, Nem, vai, Nem. A gente, vai, Nem. Trancou a porta lá. Gente, mas foi muito engraçado. Depois a gente riu horrores, mas na hora eu quase morri de medo. Aí a gente saiu, a gente conseguiu correr para fora da ambulância, assim, de perto da ambulância, foi mais para frente, e ele ainda continuou dando volta na ambulância um tempão, até a gente conseguir pegar. Mas assim, gente, nesse dia, gente, suei demais, eu passei aperto demais. Aí, assim, eu tenho muito medo, sabe? E aí sempre essas histórias me perseguem. Mas é assim mesmo. Mas assim, gente, a gente também, quando a gente está nessa matéria, a gente vê muita coisa, então a gente acaba pegando amor também, sabe? É muito legal. Aí, nesse caso, Mari, tem que usar a taser, né? Que é aquele choquinho que a polícia usa. E aí a gente tem as medicações. A gente é tranquilizante, mas aí tem os tipos de medicação. É porque depende do que o paciente usa. Porque, por exemplo, se ele usa um tipo de medicamento, se der um que o efeito seja o contrário, ou então seja quase o mesmo, é que acontece, dá efeito rebote. Então, o paciente, além dele, ao invés dele melhorar, ele fica ainda mais agressivo, mais violento. Aí, minha filha, que a gente não consegue conter mesmo. Então, geralmente, a medicação a gente dá só na USA, que dá medicação de sossego-leão. Então, quando é a ambulância que tem só técnico de enfermagem, que é a unidade básica, a gente só contém o paciente e encaminha ele para a unidade de referência. Aí depende da medicação. Aí a gente vai estudar sobre os psicofármacos também mais para frente, vocês vão ver sobre isso também. Ô, gente, então é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Quer comentar? Gente, nada? Ninguém mais fala nada? Tá. Eu também acho que não, Rayane. Ô, gente, então é isso. A nossa aula de hoje encerra por aqui. Eu espero que vocês fiquem empolgadas, tá? Com esse tema de saúde mental. Porque, assim, apesar de ter muita história, no início é mais história mesmo, tá, gente? Mas a gente vai ver outras coisas legais. Vocês vão ver filmes, vocês vão ficar bem impactadas. Eu vou passar para vocês um documentário, que é uma espécie de filme, e um outro filme. Vocês vão ficar bem impactados, porque, assim, é como se a gente estivesse lá dentro mesmo, que é uma realidade que a gente vê, né, que para a gente ver pessoalmente, às vezes é muito chocante, né, que a gente já se emociona muito de ver na tela, então, pessoalmente, então, é muito forte. E aí, assim, né, gente, torcer para a gente conseguir ter as aulas de volta, né, agora que as coisas estão voltando, quem sabe, né, as nossas aulas presenciais também. E aí, gente, a nossa aula de hoje está encerrada. A gente volta daqui 30 minutos, então 15 para as 4, a gente volta para outra aula, que é de primeiros socorros, tá bom? Que horas que volta? 15 para as 4, Ok. tá? 30 minutos. Até mais, gente.